boa tarde, boa noite. Quem fala é Ana Carmo, apresentadora do Politizando. Estamos aqui com o Guilherme, apresentador da Arena Coronel. Com o Diego. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, ex-vereador de Osasco. Ele já estudou na nossa escola, se formou aqui, é morador de Quitaúna. Eu mesmo, obrigado. Estou tão feliz e estou até com medo aqui, viu, gente? Mas eu estou muito contente, muito satisfeito de estar aqui e quero agradecer aqui o convite dessa rapaziada, dessa moçada que fez aqui para mim. A gente agradece por você ter vindo participar do podcast com a gente. Tamo junto aí, Diego. Qual é o seu nome? Meu nome é Valdir Roque, sou morador em Quitaúna há 60 anos, tenho 60 anos, tenho dois filhos. Hã? Um veterano de Quitaúna. É veterano. E a primeira turma que se formou no Antônio Paiva de Sampaio, eu estive presente aí. Vocês podem pegar aí nos anais aí da casa, nos registros, que eu me formei aqui. É um orgulho para mim. Hoje eu tenho 2 pós-graduação, uma de Direitos Humanos e Segurança Pública pela Universidade de Sorocaba e me formei agora em Damasco como após em Direito Constitucional. É isso, gente. Eu queria saber como que era na sua época o ensino daqui. Aqui, veja bem, Quitaúna é privilegiado, o Alto Quitaúna, né? Quando primeiro ano eu estudei numa capelinha que tem ali aqui embaixo, aqui, agora é uma igreja, Santa Eufêmia. No terceiro ano foi no galinheiro, mas tudo era feito pela administração estadual mesmo. E aqui tinha muito militar na época, né? Sim, eu sou de 64, no começo dos anos 70, eu comecei a estudar, então tinha muito militar, muito filho de militar. Aqui era um barracão, madeira. Tinha um diretor excelente, esqueci o nome dele. E nós estudávamos tudo aqui. Como tinha muitos alunos, quando começamos a estudar, mesmo os pais viram a importância do filho e da filha estudar, então começou a alugar qualquer local aqui, como eu estudei na Capelinha, hoje é Santa Eufêmia, e tinha um lugar que vendiam galinhas, né? Um galinheiro, eu estudei lá também, para vocês verem como é que é. E aqui evoluiu muito, né, dos tempos para cá, desde quando você veio para cá, que evoluiu muito com o passar do tempo. Muito. O Quitaúna e o Jardim São Pedro, Jardim Cirino, essa região aqui, foi muito povoada por pessoas do interior de São Paulo. Depois veio muitos migrantes do Nordeste, depois do Sul, do Paraná. Então, foi incorporando essa região aqui, né? Então, por isso que essa miscigenação nossa aqui em Quitaúna, no Jardim São Pedro, Jardim Cirino, ela é importante. Porque é uma mistura do Sul, do Nordeste e do pessoal do interior mesmo aqui de São Paulo. Cresceu muito, muito. Tanto que a gente vai ter a Universidade Federal agora aqui. Sim. Em Quitaúna, né? Quitaúna é um lugar Quitaúna, né, a Cidade das Flores, é um lugar que marcou bastante a história da minha família, né? Assim, falando de mim. Acho que é a história das nossas da família de todo mundo, né? Mas marcou principalmente a história da minha família por parte de pai, que eles moraram aqui durante um longo período de tempo, e eles lembram com muito carinho do lugar, né? Por ser um lugar que é aconchegante, um lugar bom de se viver, né? São de família. Vocês podem ver que quando você pega Quitaúna, Alto Quitaúna, os lotes das casas são grandes. Sim. São grandes os lotes. É em torno de 150, 250, até 300 metros, porque são grandes, né? E agora não, por exemplo, eu estava falando com o Guilherme, com o Diego e com a Ana aqui. Eu tenho um filho de 28 anos e tenho uma filha de 27 anos. A menina é formada em Direito, o menino está se formando em Engenharia Elétrica. Mas é interessante, porque faz parte daqui, né? Sim. As mudanças maiores, eu acho que não é a mudança muito de Quitaúna. Porque Quitaúna, como São Pedro, eu falo muito de São Pedro porque eu tenho parente de São Pedro, tem Quitaúna, tem Cidade das Flores, tem aqui no Jardim Cirino. É um lugar gigante. É gigante, é isso. E vocês podem notar que são pessoas que, às vezes, eu não conheço seus pais. Aliás, eu conheço seus pais, muitas vezes eu não conheço vocês. Sim. Porque a gente vai evoluindo, às vezes você vai viajar, você estuda fora, é isso. A Quitaúna é uma maravilha. Eu queria saber também o que te inspirou a entrar para esse mundo da política. Eu amo a política. O que me inspirou, os mais antigos vão conhecer um padre aqui em Quitaúna chamado Padre Luizinho. Esse Padre Luizinho, hoje ele é bispo, né? Uhum. Na época nós participávamos muito da Igreja Católica, então a gente tinha uma relação com a SEBS. E a SEBS, movimento estudantil na época era efervescente, a ditadura militar estava acabando,
muitos filhos de militares aqui de Quitaúna, de Barueri, etc. Nós tínhamos relações, jogava bola. Então foi tendo uma ideia muito mais progressista. Meu pai entrou em 63 e saiu aposentado da Cobrasma. Osasco, se vocês pegarem os livros sindicais, Osasco foi a primeira greve que houve, juntamente com Contagem, em Minas Gerais, contra a ditadura. E aí nós começamos a ter essa influência, né? Sim. E o padre Luizinho me levou nas SEBs na época, aí nós começamos a trabalhar com a juventude cristã, a JOC na época, e fomos organizando. Hoje não tem essas entidades, se tem, não é tão forte. E aí nós fomos indo, e o que mais me deixava claro que era o seguinte: eu não queria ser um aluno apenas do Senai, eu queria fazer faculdade. E naquela época era o seguinte: teu pai era metalúrgico, você tinha que ser metalúrgico. Tua mãe era empregada doméstica, você tinha que ser empregada doméstica. Teu pai é pedreiro, você tem que... Não, pô! A gente, como jovem, a gente queria uma coisa a mais. Nós queríamos mais. E eu acho que, das 3 grandes famílias que nós temos aqui em Quitaúna, que cada família teve 12 filhos, hoje tem netos, sobrinhos, primos, eu acho que tudo isso se deu poucos que quiseram lutar, como qualquer família né? Sempre tem um que é mais trabalhador, outro é mais estudioso. Então, o que me garantiu mesmo foi a luta contra a repressão da ditadura. Eu queria saber também como que é ser um vereador, quais são as principais dificuldades. A nossa legislação como vereador, gente, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal e o senador, pela Constituição brasileira, a nossa Constituição, pela Constituição paulista e pela Lei Orgânica dos Municípios, ele veta muito o parlamento. Nós temos que quebrar isso, porque, basicamente, o parlamentar, seja a nível nacional, estadual ou municipal, ele tem que fiscalizar o executivo, tem que fazer leis e tem que aprovar algumas leis. É muito ruim isso. Só que no Brasil, vocês sabem que no Brasil, o vereador veio primeiro do que o prefeito. Se você pegar a história, o vereador veio primeiro do que o prefeito. Só pegar a história. Nós, vereadores, somos os que mais trabalhamos, porque nós estamos na base, nós estamos na periferia, nós estamos na área livre, nós estamos nos bairros, no segmento da sociedade. Então nós temos que ter mais liberdade. Porque se você fazer uma lei hoje, você tem que fazer uma lei, mas você tem que falar de onde vai sair o dinheiro. Então, se eu fizer uma lei, que aqui no bairro de Quitaúna, de São Pedro, a gente vai trazer uma escola técnica municipal, eu tenho que chegar no orçamento do município e falar, só que esse dinheiro vai sair de tal lugar. Então deixa a gente preso. E o vereador hoje é ele que conversa com a dona de casa, é ele que conversa com o trabalhador, com a trabalhadora, é ele que vê o jovem operário, o jovem intelectual, o jovem, é ele. Então ele tem que saber as ansiedades, ele que está no comércio, que está na igreja, que está na Umbanda, na Quibanda, é o vereador que discute o buraco, é o vereador que discute. Só que quando ele põe como requerimento, o executivo que tem que fazer. Só que muitas vezes o executivo não faz. Muitas vezes não faz pela má administração. E o vereador é isso. Ele aprova, ele condena, mas ele é muito preso. O parlamentar é muito preso. E nós precisamos melhorar isso na Constituição do Brasil. Sim. Como o Jogali entrou no assunto, né? Uma dúvida que muitas pessoas têm o que é a Câmara Municipal, né? Sobre o que se trata e tudo mais. Você poderia explicar para a gente o que é? A Câmara, ela faz leis, ela recebe também projeto de lei do Executivo, que é o prefeito, ela faz as leis, discute as leis, faz requerimento, mas ela, basicamente, ela fiscaliza o dinheiro do Executivo. É isso. Por isso que eu estou falando que é muito pouco. O vereador tem que fazer muito mais. O vereador tem que ir na escola, ele tem que ir na creche, ele tem que condenar o dinheiro quando ele é superfaturado na merenda. O vereador ele tem que falar na UBS ou no pronto-socorro quando está faltando médicos, mas está faltando também funcionários e remédio. Então, nós precisamos melhorar. Agora, a Câmara ela tem que ter uma atuação muito mais forte. Só que quando você elege um vereador, você elege por segmento da sociedade. Às vezes, às vezes tem um vereador que ele vai legislar para os empresários, para os comerciantes. Vai legislar, muitas vezes, para a pessoa do bairro,
o vereador ele não é do bairro de Quitaúna, não é do Vila Isabel, não é do São Pedro, não é do Cirino. O vereador é do município. Só que ele mora em algum bairro, então ele tem que trabalhar. Ele tem que fiscalizar a linha de ônibus que tem aqui, a passagem, ele tem que questionar o governo, porque a passagem de ônibus em Osasco é o mesmo valor de São Paulo, sendo que o itinerário é menor. Então, essas coisas têm que ser discutidas. E é o que eu não vejo muitas vezes em alguns vereadores. O vereador é essencial. Ah, mas tem vereador que é corrupto. Tem. Como tem mecânico que não presta. Como tem professores bons e professores razoáveis. Sim. Como você tem advogados, como você tem advogados picareta. O político, você tem que saber em quem vota. O vereador. Você tem que saber o currículo dele, onde ele mora, se ele já foi preso, se ele já tem algum processo. Isso tem que ser visto. Para a gente votar bem. Correto. Nesse assunto, eu queria saber o que é uma legislatura e como que ela se inicia? O vereador é em 4 anos. Eu ia até fazer uma crítica, sabe, Ana Carlos? Ana Carmo. Carmo. É. Carmo. A legislação nossa, nós temos que fazer uma reforma partidária e uma reforma legislativa. Veja bem, o vereador, ele se inicia sempre no dia 1º de janeiro. E é 4 anos, né? Que nem agora, esse ano, a legislatura vai terminar em dia 31 de dezembro de 2024, que é o pessoal que entrou no dia 1º de janeiro de 2020. Então é 4 anos que você tem. Os deputados é a mesma coisa. Só que os senadores são 8 anos. Isso que é um absurdo, no meu ponto de vista. Os senadores devia ser 4. Ou os deputados devia ser assim. Tinha que fazer uma reforma política e partidária no Brasil para os deputados ter 4 anos, mais 4 e não ser mais reeleito. Dá oportunidade para outros. Senadores é a mesma coisa. E partidos, não dá para você ter mais de 30 partidos no Brasil. No máximo que tem que ter é 10 partidos, ou como... Porque nos Estados Unidos não tem só os republicanos e democratas, tem outros partidos lá. Só que eles não conseguem alcançar a legitimidade eleitoral, entendeu? Então, essa é 4 anos de mandato, e pode ser... Tem vereadores na Câmara que praticamente são mais de 20 anos vereadores, você entendeu? Mas temos que ser respeitados, porque eles foram votados e foram aprovados pela sociedade. Aí você vai fazer o quê? Pelo povo. Pelo povo. Tudo bem. E quantos tipos de projetos existem? Sim. Você tem vários tipos de projeto. O vereador, ele pode fazer um projeto. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz o projeto do alentamento da mulher. O que é isso? A mulher, muitas vezes, quando ela tinha um filho, ela queria dar de mamar para as crianças. E muitas vezes, numa rodoviária, no shopping, ou em qualquer lugar, quando ela tirava os seios e ia dar o seio para o filho, muita gente questionava. Nós fizemos uma lei que ela poderia amamentar a criança em qualquer lugar, e quem questionasse seria multado. Fizemos uma lei onde tinha a Semana do Rock. Não é porque meu nome o sobrenome é Valdir Rock, não é nada disso. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A Semana do Rock, o rock, ele é uma coisa universal. Então, dia 12 de julho é celebrada a Semana do Rock. Então, eu fazia isso, mas não era só chamar as bandas. Eu cadastrei muitas bandas de Osasco, cadastrei aqueles barzinhos, lanchonete, botecos. Então, eu pegava as bandas de Osasco, ia no boteco e falava, você vai acertar tanto com ele, para ele tocar aqui. E aí era o aquecimento da economia local, seja na Helena Maria, seja no Jaguaribe, seja na Autonomista. Então, isso dá legal. E outra coisa, nós fizemos uma semana onde ia muitos jovens, bem mais jovens do que vocês, que queriam bater na bateria, tocar bateria, não sabe tocar, mas queriam, tinha aquele anseio, tocar uma guitarra, um baixo, sabe? De então, tentar aprender, né? Tentar aprender. Então, foi feito 3 anos direto. Eu tinha um orçamento, fazia isso, e trouxemos, na época, quem gosta do Capital Inicial, os Raimundos, nós trouxemos esses aqui, todos, aqui nesse projeto da Semana do Rock. Foi muito bom. Pena que acabou. Sim. Outra dúvida, né? O que são os suplentes de vereadores? É assim, ó. Hoje, a legislação, vou falar dentro da lei. Hoje, você pode ter partido e você pode ter federação nas eleições.
Então, qualquer partido ou federação, você tem que ter o quociente eleitoral para ter, o quociente partidário, que é os votos válidos que votaram nos parlamentares, dividido pela cadeira que tem de vereadores. Então, ou seja, se votaram 400 mil, tirando fora os brancos, nulos e a abstenção, deu 400 mil. Em Osasco deve ter de eleitor em torno de 667 mil eleitores em Osasco. Então, mais válidos foi 400 mil. Esses 400 mil você divide por 21 vereadores. O que vai dar em torno de, acho que 20 mil, 19 a 20 mil votos. Esse é o quociente partidário. Então, o partido que atingiu 20 mil, elege um vereador. Só que esse vereador, para se eleger, ele tem que ter 10% dos 20 mil, que é o quociente eleitoral. Então, 10% de 20 mil, quanto que é? 20 mil. 2 mil votos. Obrigado, Então, plateia. se ele não tiver 2 mil votos, ele não se elege, e o partido não vai eleger. Então, essa é a matemática, é a aritmética, a equação que é lei. Né? Então, hoje, por exemplo, um partido, eu não sei quanto vai ser, mas a última vez eu acho que foi 16.700 votos, o quociente partidário, para eleger um vereador. E o vereador tem que ter, no mínimo, 10%, que seria 1.670. É isso. E o suplente que você perguntou, não é, Guilherme? É, sim. Suplente é aquele que não atinge, é aquele que não... Porque você vai eleger o mais votado do partido ou da federação. E o suplente é aquele que ganhou, mas não foi o mais votado. Entendeu? Foi meio que o segundo e o terceiro mais votado. Terceiro, mas não conseguiu. Meio que os que não conseguiram se eleger por ter a quantidade menor de votos, né? É isso aí, Sim. menor. Eu queria saber também quantas informações assim a gente pode ter sobre a Câmara dos Vereadores. Transformações? Quantas informações a gente pode ter sobre a Câmara dos Vereadores? Nós temos que pegar todas as informações na Câmara. Primeiro, lá que você descobre qual é o orçamento municipal anual. Qual o orçamento de 4 anos. É na Câmara que você tem a informação do vereador que está lá. De onde ele veio, quem é ele, o nome, casado, o que ele faz. Terceiro, são as leis. Se você está preocupado com uma lei, qualquer lei, você puxa lá. Ela tem que dar. Fora isso, a Câmara tem o setor dela que é tipo um local que você... Um local lá, telefone, que você pode pôr as dúvidas, pôr dúvidas, saber o que está acontecendo na Câmara. Isso é importante. A Câmara tem que ser mais cutucada. São 21 vereadores que tem em Osasco. Se eu não estou enganado, 4%. Esse ano de 2024, o orçamento municipal da prefeitura é de 5 bilhões e 300 milhões. Ou seja, Osasco é o segundo orçamento do Estado. Então tem dinheiro. E é o 7º do Brasil. O orçamento de Osasco, ele é maior do que a prefeitura... Opa! Ó, eu estou aqui, estou empolgado com essa garotada aqui. A conversa tá boa, né? A conversa está muito boa. E eu adoro essa vida minha. Então, veja bem, muitos municípios, capitais como Rio Branco, o orçamento de Osasco é muito maior. O orçamento, se não me engano, de Maceió, Osasco é maior. Então, nós temos muito dinheiro. E lá na Câmara que você vai ver. É lá na Câmara que eles têm que tirar dúvida. É lá na Câmara que, quando você elege um vereador, você tem que cobrar ele, mesmo que você não votou nele. Mas ele está lá para servir o cidadão de Osasco. E receber crítica também. Tem que ir para cima. Tanto positivas como É isso aí. negativas. A crítica sempre é boa. A crítica, ela deixa a gente grande, engrandece a gente, né? E o que é necessário para algum projeto ser aprovado? Bem, primeiro, pode ser de cunho popular. Eu não sei hoje quantos estão, mas se vocês falarem assim, nós queremos um projeto que todo jovem de 14 a 29 anos, de 29 anos, seja vacinado contra a dengue. É uma questão, esse projeto, por exemplo, vocês podem fazer de cunho popular e apresentar na Câmara, né?
Ou pedir para um vereador apresentar. O vereador também pode apresentar. Ou alguma entidade. Deu para entender? É assim que a gente apresenta os projetos lá. Ou seja, sociedade civil, parlamentar, o prefeito também, muitas vezes é o prefeito que faz o projeto. Eu recebi uma informação, alguém quer fazer uma pergunta. Ô, Valdir. É o Vitor, né? Gente, agora o nosso coordenador vai falar com vocês, o Vitor. Não, é só uma curiosidade. Quando você foi vereador aqui, né? Qual que você acha que foi a sua maior dificuldade lá na Câmara? Meu coordenador, Vitor Hugo. A maior dificuldade é isso que eu falei. Você muitas vezes é engessado como parlamentar. Muitas vezes você quer fazer coisa a mais, por exemplo. Vou dar um exemplo. A gente tem mais ajuda às pessoas da periferia e nós não conseguimos. Por quê? Porque você tem que ter um projeto de lei. Muitas vezes, a mãe, por exemplo, a mãe ou o pai que tem um filho e quer pôr na creche, muitas vezes você vai na creche de Quitaúna ou de Cidade das Flores, ou outro lugar, não tem vaga. A gente vai lutar. Não conseguiu o Ministério Público, porque é obrigado, está na Constituição, no artigo 5º. Essas dificuldades da lei orgânica te engessar, como a Constituição mesmo, né? Agora, tem muita coisa, por exemplo, para você lutar, por exemplo. Vou dar um exemplo para você, uma das coisas que eu fiquei muito triste aqui em Quitaúna, quando eu fui vereador. Todo mundo reclamava da segurança. Todo mundo a segurança, os caras estão roubando celular, os caras estão sendo... assim até hoje. Até hoje. Aí o que eu fiz? Na Igreja de Jesus Crucificado, no salão, eu chamei Demutran, a Guarda, chamei a Guarda, Demutran, a Polícia Militar, a Polícia Civil, chamei mais entidades. Conversei com o padre, era o padre Rocha nessa época, isso eu lembro. Fizemos lá para os faixas chamando, porque os comerciantes reclamavam, as donas de casa reclamavam, você ia para a igreja, todo mundo reclamava. Eu fiz a reunião. Não apareceu 15 moradores. E um mês para mobilizar. Pus faixa, fiz panfleto, apareceu 15 pessoas. Então, não adianta você, a sociedade tem que se organizar. Se ela quer alguma coisa, ela tem que focar. Não adianta reclamar e não tentar... Não fazer nada. E não lutar para tentar ajudar, né? Ficar dentro de casa e não ir na reunião para tentar resolver. Guilherme, é isso que acontece. Foi 15 pessoas. E olha, para não ficar falando de Quitaúna, eu fiz isso na Igreja Imaculada Conceição. Também não foi ninguém. Chamei, inclusive, os empresários de ônibus na época. Não vão. Aí a culpa é do vereador? Não. O vereador é eleito pela sociedade. Ele convoca a sociedade para fazer isso. A sociedade não vai. Isso foi uma das maiores dificuldades, Vitor, que eu tive de mobilizar. O nosso professor Adilson quer fazer uma pergunta. O vereador Valdir, primeiro é um prazer estar conosco aqui na escola, né? Em nome dos meninos aí, né? Gosto muito desses assuntos. É só, assim, das suas palavras, os meninos saberem, né? Falo os meninos porque tem idade de ser netos nós. É verdade. De 1990 para cá, nossa cidade mudou muito. Sim. Nós saímos de uma cidade que era industrial, né? E passamos para uma cidade onde tem muito comércio. Isso. Haja vista que o comércio também ajuda na economia e tudo mais. Como que você vê, para falar até para os nossos meninos, essa transformação que a nossa cidade passou nesses últimos 35 anos? O que isso impactou na vida do cidadão, na vida da política? Isso aí. Obrigado pela resposta. Adilson, uma ótima pergunta. Primeiro que Osasco é uma cidade pequena territorialmente. Osasco tem um pouco mais de 67 quilômetros quadrados. Osasco, estrategicamente, para o estado do Brasil, para o Brasil, ele é super estratégico. Por quê? Porque aqui você tem Anhanguera, Castelo Branco, Raposo Tavares, Bandeirantes, você tem a BR e é cortado pelo Rodoanel. Então, o escoamento da produção de cereais, de legumes, coisas, tudo passa por aqui, de tecnologia passa por aqui. Por isso que Osasco é importante estrategicamente para o comércio e para a produção do Brasil. Segundo, nesses últimos 30 anos, é verdade, nós passamos de uma cidade industrial para uma cidade comercial. Mas por quê? Porque não tinha políticas de segurar.
Um trabalhador que trabalhou na Bromoveri, na Eternit, na Cobrasma, na Osram, ganhava muito mais do que um trabalhador ou uma trabalhadora que trabalha no comércio hoje. Muito mais. Correto? Então, essa transformação foi muito grande. Osasco, hoje, nós temos que ter um olhar que foi impactante, foi o seguinte: nós estamos vendo um monte de prédios subirem e nós não temos lugar para estacionar carro. Nós estamos tendo uma dificuldade da mobilidade, do trânsito, do transporte, muito grande aqui. Nós temos que começar a pensar uma política de mobilidade, uma política de trânsito e transporte público de verdade, guardar os carros em casa. Osasco, não sei se vocês sabem, é a segunda cidade do Brasil mais poluída. Então, nós temos que pensar no meio ambiente. Não temos árvores aqui. Então, nós precisamos melhorar Osasco e ter essa consciência desses jovens que estão aqui, estão na plateia também, verem e sentirem da importância. Porque Osasco é lindo, mas Osasco tem que ter mais cultura. Osasco tem que ter mais meio ambiente. Osasco, nós temos que planejar Osasco e ter calçadas de meio ambiente para escoar a água, senão vai dar enchente. Então, nós, nesses 30 anos, Adilson, professor Adilson, nós temos que pensar Osasco como uma cidade moderna, uma cidade gostosa de se viver, que ela é gostosa. Eu amo Osasco, tanto que eu moro 60 anos aqui. Eu tenho 60 anos. Mas também com um olhar para o futuro. Né? Osasco, logo, logo, não vai ter vaga, não vai ter criança para ir para as creches. Por quê? Porque ninguém quer ter mais filhos. É uma geração. É mais fácil as pessoas comprarem cachorro do que ter filho. Estou mentindo? É verdade. Não. Só que nós vamos ter que ter creche para o idoso. Eu hoje estou com 60 anos e estou bem. Mas e aquele idoso que tiver mais de 75, 80 anos, que depois não tem filho? Tem que ter uma creche especializada para eles. E não é creche para ficar lá. É para tomar um banho, é para tomar uma vacina, para ter uma alimentação, enquanto os filhos, os netos estão trabalhando ou estudando. Então nós temos que planejar. E Osasco tem dinheiro para isso. O nosso professor Genival vai fazer uma pergunta agora. Bom, pessoal, boa noite. A princípio aí, parabéns pela eletiva do projeto de vocês aí da rádio, está muito bem direcionado. É bom estar aqui nessa posição, vendo nossos alunos trabalhando e fazendo esse alinhamento. E uma satisfação encontrar o Roque aí, né? Do nada, quando ele chegou ali, mostrei onde estava o Adilson, o Vitor. E lembrando com ele que a gente tem a mesma idade dentro do município, sabemos o que já vivemos e passamos por aqui. Mas dentro da ocasião, Roque, então, obrigado aí pela presença e tudo mais. Só vou colocar assim uma situação, né? Qual seria uma possibilidade de levar um projeto lá para a Câmara, justamente de um direcionamento e conscientização da gente poder ajudar esses jovens, já que eles têm esses meios tecnológicos muito rápido, só que eu não vejo que eles têm uma consciência política ainda dentro do município, a partir do momento em que eles já podem votar. Foi até uma situação e uma colocação que eu fiz para você ali fora. Até então veio um pessoal aí, colocou uns panfletos, conversei com alguns alunos, mas infelizmente, né, como a gente está envelhecendo, eles não têm, né, essa busca ainda, né? Eles não têm esse interesse em querer conhecer a situação política. O que podemos fazer ou qual seria um trabalho de direcionamento que você poderia nos indicar? Olha, primeiro que é uma pergunta, general, muito difícil. Por que é difícil? Porque é o seguinte, o nosso país, pelos livros contados, ele foi descoberto em 1500. Nesse 1500, quando ele foi descoberto, teve a exploração do pau-brasil. Depois nós tivemos a exploração, a colonização dos portugueses e a escravidão dos índios. Depois teve a escravidão dos negros. Aí a família real veio para cá. Aí você teve, no começo de 1900, muitos árabes, libanês, sírio, muitos vindo para o Brasil. O primeiro voto da mulher, se não me engano, foi em 1920. Você teve uma ditadura militar, com Getúlio Vargas. Depois, em 1932, teve uma guerra aqui, os paulistas, a política café com leite. Depois você teve mais uma ditadura em 1964,
64, 68. Depois você teve a abertura da política, da Constituição de 1988. E depois você teve Fernando Collor, Sarney, Itamar, Sarney, Fernando Henrique, depois Lula. Eu estou falando isso tudo para vocês porque é o seguinte, nós temos apenas pouco mais de 45 anos de democracia. 350 anos de escravidão. Não sei quanto tempo de império. Então, se você pegar 45 anos de democracia, nós precisamos politizar e dar cidadania para esses jovens aqui. E eles estão começando a ter. Por causa dos professores, por causa da educação, por causa da cultura, por causa do rap, por causa do samba, por causa da música. Começa a ter. O que nós temos que fazer como educadores é dar oportunidade, como está tendo aqui no Antônio Paiva de Sampaio, para os jovens, da cultura, da integração entre eles, porque a gente disputa contra o tráfico. Quanto mais nós damos educação e damos a interação entre o educador, o aluno e o poder público, você consegue disputar com o tráfico aí fora. Aonde eu quero chegar? Hoje o jovem vocês são fundamentais para abrir os olhos dele, porque é através da educação e da cultura que a gente vai ter uma vida melhor no Brasil. É através do voto que a gente vai ter a consciência de ter um país melhor, uma educação melhor, um investimento melhor. É isso. Então, por isso que hoje, 16 anos, você não é obrigado a tirar o título, só com 18 anos, correto? 18 anos. Esses 16 anos é mais para a gente, e aí é um trabalho de toda a sociedade. É isso que eu posso contribuir. Gente, nós vamos encerrar por aqui agora. Eu queria agradecer a presença... Embora a conversa seja muito boa, né? A gente tem que acabar. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, foi muito importante para o nosso podcast, para nós conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo, que a gente não tem tanto conhecimento, até porque está começando a chegar na idade da gente votar já, tirar o nosso título de eleitor. Aprender mais sobre esse mundo, né? Uhum. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não. Nada a acrescentar, mas eu queria agradecer a presença, né? Eu não falo muito de política, né? Porque meu quadro é sobre futebol, mas foi interessante a conversa. Eu gostei de verdade mesmo. Também. Obrigado pela presença. Então, para finalizar, eu quero agradecer a nossa vice, a Rubi Leite. Obrigado. A diretora Sara, manda um abraço. O coordenador Vitor Hugo, uma pessoa muito solícita. Agradecer o professor Adilson, Genival, o meu amigo. Fala o nome daquele rapaz lá para mim. Cristiano, que é meu amigo assessor. Eu agradecer a Ana, o Guilherme e o Diego, que estão aqui, mais o Enzo, Pedro. O Enzo, Pedro, Cauã e o Alisson. Quero agradecer e vou te falar uma coisa para vocês. Eu me formei aqui, fui a primeira turma da 8ª série. Estou tão orgulhoso de estar aqui nesse momento, porque, olha, gente, eu saio daqui com novas energias e pretendo, mais para frente, voltar aqui para falar outras coisas, mas muito mais agradecer. Quero agradecer aqui vocês, foi muito bom. A gente agradece. E axé para todo mundo aí. Então, gente, é isso, um beijo. O Vitor vai falar, gente. Calma aí, calma aí. Eu que gostaria de agradecer a sua presença, foi muito bacana. Eu gostaria muito de agradecer e parabenizar esses alunos maravilhosos que desde o começo do semestre estão levando essa eletiva, né? Esse é um dos quadros que tem, é o Politicano. Politicano, dá no mesmo. O importante é a mensagem, né? Vocês estão passando uma mensagem muito bacana. Parabéns por todo esse protagonismo, viu? Vocês são fera. Valeu. Muito Obrigado. Parabéns.